semana passa a correr e por isso mesmo já cá temos a doutora Nádia Lima para nos falar mais uma vez de psicologia, a mente mente. Olá, doutora. Olá, Helena. Hoje vamos pegar no programa anterior e vamos voltar a falar de educação, não é? O papel dos professores na educação. Sim, nunca é demais. Educação nunca é demais. E falarmos sobre ela também não. É verdade. Então, na passada semana falávamos um pouco sobre as redes sociais e os perigos que elas escondem, não é? A rede social. O que é que hoje a doutora lhe apraz dizer? Hoje vamos falar, então vamos dar continuidade de certa forma aos mídia. Vamos falar inclusivamente de programas que são vistos pelas crianças e que incrementam a violência nelas e talvez também devessem ser um pouco mais controladas, porque se antigamente a criança não era respeitada e vivíamos, não é, numa sociedade maioritariamente patriarcal, em que normalmente o homem era sempre quem era o ícone da família que trabalhava. Quando chegava a casa não tinha propriamente muita paciência para as crianças. Portanto, a mãe é que tinha mais o papel de educar. E aquilo que acontecia era que o pai acabava por ser mais autoritário, acabava por ser aquela figura de quem as crianças tinham medo. Hoje em dia, aquilo que eu... Educava-se pela repressão. Sim, e pelo medo. Sim, e pela porradinha, não é? Toda a gente se deve lembrar de algumas palmadas que levou. Palmadas, reguadas. Pois, essas coisas, pronto. Mas aquilo que aconteceu foi que se inverteram os polos e agora se calhar passamos a estar num extremo oposto que também não seja tão muito equilibrado e muito agradável. Nomeadamente, a criança passou a ter de poder de decisão 0, muitas vezes um poder de decisão 100. E se a criança diz eu não vou para a cama, a criança não vai para a cama. A criança diz que quer ter televisão no quarto, passa a ter televisão no quarto, sendo que é muito mais difícil monitorizar uma criança quando existe uma televisão no quarto, porque ela vai para o quarto e os adultos estão distraídos com tarefas até do dia-a-dia ou com trabalho, porque hoje em dia também se trabalha muito em casa, leva-se muito trabalho para casa e os adultos acabam por não se aperceber daquilo que as crianças estão a ver em termos televisivos e que muitas vezes são programas que não são adequados ou à idade delas ou que mesmo sendo adequada à idade delas é preciso perceber se existe violência, os próprios sons que incitam muitas vezes à agressividade e à violência dependendo do tipo de programas que vejam. E que mais tarde, portanto, os pais acabam depois por ceder aos desejos e aos caprichos da criança, comprando os bonequinhos, como por exemplo havia os Transformers, os Power Rangers e afins, que incitavam precisamente à violência. As próprias cores, o vermelho, por exemplo, que é a cor da raiva, nesses programas, nesses desenhos animados, é uma cor que está muitas vezes presente. Portanto, são cores que despoletam a nível cerebral a intenção agressiva. E depois admiram-se que os filhos na escola tenham comportamentos esquisitos, quando são os pais que estão, de certa forma, também a permitir. Tanto os pais como os professores têm essa noção, tanto para a violência nos desenhos animados, que antigamente era o Mickey, não é? O Pato Donald. Pois, precisamente. E ainda temos desenhos animados bons. Mas já não estão muito em uso. Já não é moda. Esses não, há outros, não é? E há outros que até são de cidadania e de educação, propriamente dita, educação positiva. Sim. Agora, sim, e mesmo os professores e os educadores deverão, se calhar, terem atenção que é muito importante vigiar as crianças, principalmente as crianças e os adolescentes, nos recreios, perceber de que forma eles se comportam uns com os outros e, se possível, reduzirem a frequência com que é permitido às crianças brincar a determinado tipo de brincadeiras que sejam mais agressivas. Lutar às espadas, com pistolas. Portanto, que isto aparentemente não é nada de especial, mas quando um ser humano tem um objeto intimidatório e consegue com isso numa brincadeira sobrepor-se ao outro, isso é poder. E, portanto, essa noção de poder que a criança acaba por ter faz com que ela desenvolva no seu ego um certo prazer de domínio sobre o outro. E isto vai, obrigatoriamente, porque vai incitar a uma necessidade de dar continuidade a este tipo de comportamentos no futuro. E os professores têm tempo para controlar, entre aspas, os seus alunos?
não é que eles tenham tempo, porque hoje em dia a criança também não tem tempo para respirar, não é? Porque a criança vai para a escola e a escola passou a ter, se calhar, uma imagem completamente nova para mim, não é? Que na minha altura não havia isto, nós íamos brincar para a rua ou para os quintais. Isso tudo se perdeu, não é? Sim, completamente. O contacto com os animais, o contacto com a natureza. E passou a existir todo tipo de atividades que mantenham a criança ocupada durante horas. Isto, do ponto de vista de desenvolvimento humano, talvez tenha acontecido aqui uma grande perda. Porque o humano, para se entender como gente, saber quem é, ele precisa de interagir com outros e precisa também, e de preferência num âmbito não desportivo, não é? Porque hoje em dia as crianças interagem umas com as outras, mas num âmbito desportivo, ou no balé, ou no judo, ou na equitação, ou pronto, o que seja, nessas atividades extracurriculares. E perdeu-se muito da interação dos jogos de pares, portanto essa interação e mesmo com a natureza. O que levou a que, na verdade, as crianças tenham uma vida mais ocupada do que um adulto que trabalha 40 horas semanais. E isso é prejudicial? Isso é muito prejudicial, muito. Eu compreendo que os pais queiram que a criança seja ginasta, que possa dizer aos amigos mais tarde que praticou artes marciais, juntamente com a equitação e com o voleibol ou o futebol, mas é preciso tempo para brincar, e as crianças não têm tempo para brincar, não têm tempo para isso. Complicado. Muito. Bom, hoje ficamos por aqui? Sim. Ficamos por aqui. Até à próxima semana. Até à próxima.